PHN de todo o Brasil, é uma alegria, uma satisfação estar entrando agora na sua casa. Esse é o programa PHN. Por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. E eu quero convidar você a ficar com a gente de maneira especial nessa noite. E hoje o assunto é o seguinte: depressão. Será que tem muito jovem vivendo, passando por esse momento difícil? Será? Então fica aí que vai ser maravilhoso, uma partilha de uma irmã, uma jovem. Olha, vai ser fera, tá certo? Fica aí, nós vamos até a meia-noite. Vai ser fera, tá bom? Fica conosco, eu estou com essa banda especial aqui. Olha aí, a galera toda reunida aqui. Banda Ministério de Música Canção Nova, Banda PHN, Programa PHN, tá demais, tá fera demais. E se você for embora, não vai ser tão feliz como poderia ser, tá certo? Então fica aí, tá bom? E nós vamos começar cantando, porque é festa no céu, é festa na terra. Participa com a gente também nas mídias sociais, tá bom? Porque vai ser, ó, muito bacana essa interação, tá bom? Vamos cantar junto, vai! Eu vejo a glória de Deus neste lugar. Vamos lá, na palma aí, galera. Eu vejo o povo louvando sem parar, cantando uma canção nova para exaltar aquele que é e sempre será. É festa, galera. É festa no céu, é festa na terra. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. É festa no céu, é festa na terra. Vamos adorar o nosso Rei Senhor. Do início de novo, vai. Eu vejo a glória de Deus neste lugar. Eu vejo o povo louvando sem parar, cantando uma canção nova para exaltar aquele que é e sempre será. É o nosso Deus, rapaz. Pensando o quê? É festa no céu, é festa na terra. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. É festa no céu, é festa na terra. Ei, vamos adorar o nosso Rei Senhor. Valeu, galera, é isso aí, ó. Então, nesse ritmo, segura aí, mantém aí. Quero mandar um grande abraço para muitas pessoas, de maneira especial. Nesse final de semana passado, eu estive em Americana, São Paulo. Um momento maravilhoso com vários jovens, tá certo? Quero dizer para você também, ó, atenção, escuta aí. Nesse ano nós temos em setembro um encontro maravilhoso que formou vários músicos pelo Brasil. Ralhão de Franca, tá certo? Você que é aí da região de Franca, ó, fica esperto que o Ralhão de Franca esse ano vai ser maravilhoso. Vai ter Dunga, vai ter Astromar Miranda, vai ter na PHN muitos shows, comunidade de Canção Nova reunida. Eu também estarei lá. Então olha, Ralhão de Franca vai ser fera demais, beleza? Mas vamos lá, gente, não vamos perder tempo não, que hoje o assunto vai render, vai ser maravilhoso. Lembrando você, facebook.com/PHN Oficial. Não esquece de mandar a sua participação, beleza? Então tá bom, facebook.com/PHN Oficial, tá certo? Manda o seu recadinho e vem interagir com a gente, tá certo? Quero chamar aqui a nossa entrevistada do dia de hoje. Vários fãs dela estão aqui nessa noite, tá certo? Então eu quero chamar aqui minha irmã querida, parceira, jovem, Aniele. Manda o groove aí, galera. Pode vir, parceira, seja bem-vindo. Uma salva de palmas, gente. Isso aí. Beleza. Como é que é? Ah, é verdade, eu esqueci, viu, gente? Aquela, na família dela, eu conheci como Aniele, mas ela é Júlia. Aline Júlia. De onde que eu tirei a Aniele? Fala pra mim.
Gente, inclusive, ó, você de todo o Brasil, eu quero mandar um abraço para você que tem esse nome, tá bom? Então, Aniele, um grande prazer mandar um abraço, né, aqui da Canção Nova para você, tá certo? Nada a ver o nome, mas, querida, seu nome primeiro para todo o Brasil, ou você falando é mais fácil, né? Aline Júlia, tem um probleminha no microfone aqui, presta aqui para nós, está desligado. Gente, isso aqui é o programa PHN. Eu quero dizer para você que é o seguinte, a Canção Nova é isso aí, é ao vivo. Não tem esse negócio, né, de é gravado, não, né? Agora sim. Vai lá, seu nome, agora vai. Aline Júlia Dallagnol Cruz. Aline Júlia, quantos anos, querida? Tenho 28 anos. 28 anos, veio de onde? Sou natural de Canoas, Rio Grande do Sul. Aproveitando também para mandar um abraço para minha família que acompanha, né, de Canoas. E por todos os meus amigos também. Legal. Muito nervosa ou não? Tá tranquila? Um pouquinho, né? Gente, ela é a primeira vez, né, assim, sendo entrevistada aqui na Canção Nova, mas com uma história muito linda, né? Eu pude ler um pouquinho sobre a sua história, eu já conheço algumas coisas. Nós já estamos próximos, porque ela é missionária hoje da comunidade Canção Nova, tá certo? Mas até chegar aí, meu irmão, teve muita história e você realmente vai se impressionar com essa história, porque, olha, é a mão de Deus, ó, vindo e buscando a gente, né? A mão de Deus, ela faz assim, ela busca a gente lá de onde a gente menos espera. E a Aline Júlia foi esse presente que Deus foi lá no fundo, né? É como a pérola, né? Vai lá no fundo e pega lá dentro e traz para fora, e todo mundo se admira porque realmente é uma pedra muito preciosa. Então, Aline, antes de começar de fato em tudo aquilo que a gente tudo aquilo que a gente já leu aqui e tal, e hoje nós vamos partilhar com as pessoas que nos acompanham, eu queria que você contasse um pouquinho da Aline na sua infância. Como era a casa, como era pai, mãe, o início, ali as primeiras lembranças. Quem era a criança, Aline? Não a jovem, mas a criança. A criança Aline, né, foi uma criança que foi visitada pela dor e o sofrimento desde a infância, né? Foi bem marcada a minha história na infância. Os meus pais, eles, né, se conheceram em Canoas, e quando eu estava com os meus de 6 para 7 anos, né, a minha mãe, ela descobriu que estava com um câncer na mama, né? E nesse tempo, assim, o meu pai, ele não era muito presente em casa. Ele gostava muito de sair, bebia, usava drogas também, né? E minha mãe era ela quem sustentava a nossa família, né? Que eu tinha tenho uma irmã mais nova. Na época, minha irmã tinha 4 anos, né? Mas eu era uma criança feliz, embora eu fui marcada assim por essa doença, né, precoce na minha mãe. Eu lembro que o amor dela sempre foi muito forte. E por mais que meu pai não era tão presente, os momentos que ele estava conosco também eram marcados com o amor dele, sabe? Brincava, beijava. Então, embora todo o sofrimento veio cedo, eu fui uma criança também feliz por conta do amor, da base do amor que a minha mãe pôde passar, né? E envolta de muito amor também das minhas tias, da minha família, que foi o que me sustentou. Ou seja, ninguém tem só defeitos ou só qualidades, né? E nesse ambiente, a Aline foi crescendo. E, Aline, vamos falar um pouquinho da sua mãe, né? Que ela descobriu essa enfermidade, esse câncer de mama. Mas qual a lembrança que a Aline tem da mãe? Como era a sua mãe? Minha mãe era muito amável, uma mulher muito de Deus, muita fé. Ela, né, já né? tinha contato com a fé já nessa época? Isso. Ela sempre foi muito católica, né? E nesse tempo quando ela conheceu meu pai, um dos motivos que ela não queria se aproximar dele foi porque ele já era casado. Ele teve um casamento assim relâmpago na adolescência, a juventude dele, vamos dizer, né? E aí ela se envolveu com meu pai e tudo, e ela lutou muito, né, a se relacionar com ele. Porém, ela se apaixonou, né? E então
ela era assim muito presente, muito amável, né, conosco. Porém, esse fato de meu pai já ser casado fez com que a minha mãe sentisse uma grande dor no coração em não poder receber Jesus eucarístico, porque ela já tinha experiência com Jesus eucarístico, né? Então, assim, quando ela descobriu o câncer, ela tomou um susto, assim, eu com 2 crianças pequenas, né? Como que eu vou fazer agora para lutar contra isso, sem deixar minhas filhas, né? Porque minha mãe queria o quê? Vencer para poder cuidar de mim e da minha irmã, né? Então, o fato de descobrir o câncer e não poder receber Jesus fez com que a minha mãe refletisse muito, né? E depois de um encontro num grupo de oração que ela foi participar chorando, né? E ali ela foi visitada por Deus e levou ela a ter esse desejo de voltar a receber Jesus. E você se lembra desse encontro, Aline? Você estava junto com ela, você foi? Ou você lembra desse encontro que fica resplandecente na face de quem se encontra com Deus, né? É nítido quando uma pessoa encontra com Deus, a gente percebe uma mudança, uma melhora. Você percebia isso na sua mãe? Você se recorda dessa fase? Que eu era muito pequena, né? E eu lembro que ao ter esse encontro com Jesus, né? Com essa experiência que minha mãe teve, ela quis mudar, né? Ela quis mudar drasticamente a vida dela, né? E uma das mudanças que ela passou a ter é romper com o relacionamento do meu pai, né? Com o meu pai. Então, ali eles separaram, mas a minha mãe muito em Deus, né? Falando que Deus estava sob o controle de todas as coisas. E naquela época que minha mãe descobriu esse câncer, foi câncer de mama, né? Na época, a medicina não era que nem hoje. Hoje a medicina é muito avançada. Então, hoje é mais fácil a gente descobrir um câncer no início. E na época, assim, a condição era precária, porque nós éramos pobres também, né? Minhas tias que nos ajudavam muito. E o fato da minha mãe ter descoberto muito tarde, o câncer estava muito avançado. Então, o desespero tomou conta. Eu preciso cuidar das minhas filhas. Eu quero estar com as minhas filhas, eu quero vê-las crescer. Você tinha que idade quando ela descobriu? 6 para 7. De 6 para 7 anos. Isso, 6 para 7. E aí, quando ela teve ela rompeu assim com meu pai, ela não impediu meu pai de estar conosco, né? Muito pelo contrário, ela falava que ele poderia se aproximar e tudo. Só que a nossa vida, eu sempre falo, né, que minha vida ela teve um antes e um depois. E eu fui muito marcada por esse divisor de águas que eu digo, né? E aí eu já estava com 7 anos, né? A gente pensa que criança não sente. Você não tinha pensa. noção de que a sua mãe poderia morrer, Aline? Tive. Quando ela descobriu a doença? Tive. E no coração da criança, como é que ficou? Muita dor. Porque o que acontece? Quando a minha mãe descobriu, precisou ela fazer um tratamento bem intenso, né? Então, ela ficou internada. E aí, o divisor de águas aconteceu quando? Porque meu pai separou, foi embora. Minha mãe ficou comigo e minha irmã, porém, precisava se tratar, né? E nisso, ela não tinha condições de ficar comigo com a minha irmã. Então, a minha irmã ficou com a minha tia, né? E a minha mãe na casa dessa minha tia também. E eu precisei me mudar para a Serra Gaúcha, que dava 2 horas, mais ou menos, dá umas 2 horas de tempo até a Serra. Então, aí eu já estava com 7 aninhos. Ali, eu vivi toda a minha primeira série, assim, primeiro momento de escola, longe do pai, da mãe, da minha irmã. Minha família, naquele momento, assim, eu senti sendo desfeita, né? Embora eu tinha ali todo o amparo, todo o amor das minhas tias, mas eu me vi naquela dor mesmo de não ter o amor da minha mãe, do meu pai e da minha irmã. Porque a criança, mesmo assim, meu pai não sendo muito presente, para mim era uma família normal, né? Tinha meu pai, tinha minha mãe. Estavam morando, né? Estavam no mesmo lugar, né? Sim. Então, pra gente, a criança vive feliz, brinca, entra dentro de casa, tem o pai e a mãe, recebe um beijinho. Aquilo ali, isso eu recebi, graças a Deus, muito amor. Então, aquilo foi desfeito. E eu precisei viver essa minha primeira série, primeiro ano escolar, acolhida pelos meus tios, né? O tio Celso, a tia Norimélia, que são pais e mães também para mim, minha prima, Karina. Eles ali me acolheram, fizeram um ninho mesmo familiar para mim. Mas ali eu sofria. Você perguntou se eu sentia? Eu sentia. E nesse momento,
Ali que eu tive meu primeiro encontro com Jesus. Assim, a minha experiência aqui. Às vezes as pessoas perguntam, quando foi teu encontro pessoal com Jesus? Foi ali. Naquele tempo ali, dos meus 7 anos para 8, na sua infância. Foi. E a sua mãe, Aline, você disse que ela tinha tanta sede de receber Jesus Eucarístico, sim, que ela se separou do seu pai. Sim. Mas só para a gente entender um pouquinho, o seu pai, ele não queria regularizar ou era falta de informação? Ele não queria regularizar a situação dele? O que rolava? Claro, você também disse também que ele era também um pouco ausente dentro de casa. Mas o contexto do seu pai, ele não estava afim de tentar resolver essa situação? O que você percebia? O que eu percebia e hoje também, né, vejo, é que na época era falta de informação mesmo. Porque o casamento do meu pai, né, seria anulado, né? Hoje eu vejo que a gente tem muito mais acesso a informações. E o encontro com Deus, quem tinha era a minha mãe. Né? Meu pai, ele era mais distante, então, de Deus mesmo. Então, o encontro pessoal com Deus, a experiência com Deus, era a minha mãe que tinha. Tanto que, anos depois, uma vez ela me falou, filha, o casamento do teu pai teria sido anulado se ele quisesse. Mas, assim, é falta de informação mesmo, né? E hoje a gente tem muito mais acesso, né, à informação. E essa conversa da situação familiar, de falar do seu pai, de falar da situação, você lembra desse diálogo da sua mãe, de pegar e sentar com você, mesmo criança, minha filha, olha, a minha situação é essa, a situação da nossa família é essa. Ela chegou a fazer isso com você? Com que idade? E se isso foi importante para você? Sim. Ela nunca proibiu, né, de nos vermos, de nos encontrar com o pai, né? Só que ela falava assim, filha, é mais difícil para a mãe ele vir. Eu prefiro levar vocês. E isso você se recorda desse diálogo aberto com que idade? Eu já era um pouco mais... Já era um pouco maior, já estava na adolescência. Porque nesse tempo desse primeiro momento da doença, foi mais assim, ausente mesmo, aconteceu muito rápido. Uma avalanche, né, de sentimentos, né? Foi. Mas ali eu pude sentir o amor mesmo, de Jesus me visitando. Né? Agora, Aline, quais momentos mais fortes que você viveu com a sua mãe? De você lembrar assim, porque... Como você acabou de definir, né? Essa avalanche de sentimentos, essa avalanche de acontecimentos. Quando você se recorda desse tempo, que momento você se recorda da sua mãe? Sabe, não é aquele lembrar simplesmente. Sabe, eu não sei se você tem... Bom, com certeza quem está em casa também vai sentir isso, mas não é só um lembrar, é aquele lembrar que vem com aquele pedaço de saudade mesmo, assim. Você tem um momento assim que você se recorda, que você se emociona? Tenho alguns. O primeiro momento foi nesse tempo, né, que eu fui morar na Serra e a minha mãe ficou no hospital, lá em Porto Alegre, e eu consegui passar despercebido pelos guardas, meus tios me levaram, viajei a Serra para ver minha mãe, a saudade, uma guriazinha, como a gente diz no Rio Grande do Sul, saudade da minha mãe. Aí conseguimos driblar os guardas, porque não podia, e aí minhas tias me esconderam. Aí eu encontrei com a minha mãe depois de alguns meses, né, que eu não via, magrinha, já sem cabelo, por causa do tratamento da quimioterapia. E ela falou assim para mim, filha, a mãe quer te fazer um pedido. Aí ela me deu um santinho de Jesus, segurando a ovelhinha, o Jesus Bom Pastor, né? E ela falou assim, tá vendo esse Jesus aqui, essa ovelhinha no colo de Jesus? É a mãe. E faz uma coisa para a mãe, todas as noites antes de dormir, olha para Jesus, olha para essa ovelhinha e fala para Jesus pegar a mãe. Como pega essa ovelhinha? Porque essa ovelhinha é a mãe no colo de Jesus. E como eu não sabia ler, aí ela falou assim, pede para alguém ler para ti, né? Sei que tu não sabe ler ainda. E aí o que acontecia? Naquele momento, foi onde eu tive a experiência com Jesus. Porque todas as noites, não havia noites, que eu ia dormir sem que alguém lesse para mim aquela oração. E quando alguém lia, você pega o santinho, você lê, eu via o verso, né? Eu via Jesus
segurando a ovelhinha. E eu ouvia aquela oração e eu chorava ouvindo. E eu olhava para Jesus e é a minha mãe no colo, é a minha mãe. E eu chorava. E ela falava assim, sabe por que a mãe quer que você reze? Porque oração de criança é pura e chega no céu. Então vai chegar mais rápido, Jesus vai te ouvir. E eu chorava. Então, assim, todas as noites, às vezes ia dormir, assim, molhando o travesseiro, 7 para 8 aninhos, né? Então, ali foi a primeira experiência forte que eu tive com esse amor, não querendo perder, né? E com o amor de Jesus, que ali foi o meu consolo. Só que muitas vezes eu sentia ele pegando eu no colo, né? Não só a minha mãe, mas eu era carregada no colo também. As suas... a gente sabe que nesse tempo de infância a gente tem as amiguinhas, né? A criançada que anda junto com a gente e que cresce junto com a gente, né? As crianças, suas amiguinhas na época, você transparecia isso que você vivia para elas? E qual que era esse retorno, né? Porque é interessante, a criança ela tem um sentimento muito puro, como você falou, né? É um sentimento muito sincero. Como que era esse contato com as suas amiguinhas e tal? Você se sentia inferior às outras crianças? Porque olha tudo que eu passo e as crianças, as outras não passam por o que eu passo. Acontecia isso? Você pensava? Isso passava pela sua cabeça, isso? Sim, tive momentos assim, principalmente na escola, que é onde há o convívio maior, né? Com as crianças. Que quando fazia cartões pro Dia das Mães, né? Então eu via todo mundo fazendo, aí eu, meu Deus, aí eu sentia, né? Como que eu vou entregar para minha mãe? Aí eu olhava, eu queria ter uma família normal. Aí quando eu ia visitar, por exemplo, ia dormir na casa das minhas amiguinhas, né? E aí eu via o pai e a mãe colocando para dormir. Nossa, algumas vezes eu chorei quando isso aconteceu, porque eu falava, eu queria isso de volta, né? E aquilo que eu falo, a gente pensa que criança não sente, mas sente muito, porque eu chorava escondido para não mostrar para os meus tios, para não mostrar para quem estava ao meu redor, né? No banheiro, no quarto. Pegava a boneca que minha mãe deu de presente, apertava a musiquinha e ficava chorando, escutando aquela musiquinha. E para mim, ele era um pedacinho da minha mãe. Então, quando eu via esse movimento, né, esse ninho familiar, assim, normal nas famílias, nas minhas amigas, eu desejava, eu tinha saudades, eu queria, eu chorava. E, Aline, essa oração sincera de criança, e você vendo a situação da sua mãe, você se sentia frustrada por Deus não ouvir, ou aconteceu algo com a sua oração? Porque às vezes a gente pensa, né? A criança rezou o sentimento puro de criança, mas e aí? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu? E isso deu uma frustração a você ou não? O que deu dessa oração de criança que você fez? Deu frutos, muitos frutos. Acredito que deu frutos a oração e também a escolha da minha mãe em optar por Jesus Eucarístico, né? Em ir além daquilo que o comum dos homens dizia para ela, né? Que era mais cômodo permanecer, né? Então deu frutos, porque aquele 1 ano foi assim de muita luta, muito tratamento, né? E quando chegou no término daquele ano, a minha mãe superou o câncer e deu uma reviravolta. Os médicos se surpreenderam, as minhas tias, porque assim, para a medicina estava muito delicado e tinha chances dela não conseguir reverter o quadro, né? Então, no final daquele ano, a minha mãe conseguiu estabilizar, né? Precisou fazer cirurgia da mama, todo o tratamento, mas no final do ano foi a vitória. E aí, a grande vitória, porque eu vejo fruto da oração de criança, de entrega, né? Fruto da escolha dela em Jesus, né? Em escolher Jesus, e do amor que a cercava, que era a minha família, né? Minhas tias, todo mundo. E minha mãe venceu essa etapa e quando passou esse tratamento, ela foi morar na serra comigo. Levou minha irmã embora. E aí vocês passaram mais um tempo juntas, aí né? começou um novo tempo. Aí a gente começou uma nova família também, né? Porque em meio a tudo isso, meu pai sempre muito distante, né? Meu pai sempre mais ausente, né? E eu sempre falo, foram as circunstâncias da vida
que levou a ser assim, hoje eu não culpo. Não culpo meu pai, não culpo minha mãe, não culpo ninguém. Foram circunstâncias, com várias escolhas, né? E as circunstâncias. Nós sabemos, Aline, que o programa PHN é um programa jovem, para jovens, né? E, só que, enfim, posso dizer assim, graças a Deus, são 10 anos aqui dentro da Canção Nova. E nessa experiência, nesse contato, tanto com a Canção Nova, aqui dentro da Canção Nova, sendo membro, como antes da Canção Nova, eu posso dizer, sem medo de errar, que o programa PHN é um programa jovem, só que é acompanhado por todas as idades. E nós sabemos que agora estão acompanhando o programa PHN crianças, catequistas, pais, mães, avós. Aline, a minha pergunta é a seguinte: diante de tanta gente que está acompanhando o PHN, qual a importância de levar Deus para as crianças? Você teve essa experiência, mas é necessário nós nos preocuparmos com essa evangelização das crianças, falar de Deus, até que você falou muito bem, né? Será que não é cedo demais para começar a falar de Deus, de experiência com Deus? O que você tem a dizer desse processo de evangelização, não em encontros, mas eu digo já desde criança, dentro de casa? É importante se preocupar com a evangelização das nossas crianças? O que você acha? Nós somos enraizados no amor, né? A base de toda a vida, vamos dizer assim, de todo ser humano precisa ser enraizada, né, no amor. Então, assim, quanto mais se nesse amor familiar, materno, paterno, esse ninho familiar, né, que a gente sabe que toda criança precisa, e não só a criança, todos nós, né, para sermos o que somos hoje. Então, quanto mais se eu, com toda essa receita de amor, acrescentar o essencial, que é Deus, né, que é o amor de Deus. Porque hoje, os frutos, pode ser que os pais pensem assim, que não, naquele momento não consigam ver frutos imediatos, né? Mas é assim, uma plantinha, quando a gente vai plantar, né? Coloca a sementinha ali, você colocou a semente e você vai regar, né? Eu digo regar como? Levando na missa, né? Pensa que, tá brincando, bagunçando, mas está no ambiente sagrado, né? E eu sempre falo assim que quando nós estamos num ambiente santo, nós somos santificados. Então, naquele momento, aquela criança, mesmo que você não veja, ela está sendo santificada. Comparando uma plantinha, né? Recebe o sol, que é iluminado ali, né? Precisa da luz, o calor, precisa da água, terra boa, a mesma coisa. Mas, Aline, sua história não acaba na infância, né? Não. Tanto que você está aqui, graças a Deus, né? E veio a adolescência. A adolescência da Aline, a Aline crescendo, vendo essa situação. E como foi, Aline, entrar depois de tudo isso? Houve essa recuperação da sua mãe, e aí veio esse momento da adolescência. Que caminhos a Aline percorreu? O que aconteceu com a Aline nessa fase? A Aline foi levada por essa escolha da minha mãe, né? Não tem como eu não trazê-la, né? Trazer a minha mãe, porque, assim, foi a base de tudo, né? Foi a partir dela que eu tive o meu encontro pessoal. Já havia acontecido, como eu falei, mas aquela experiência de profundidade mesmo, de intimidade com Deus, de batismo no Espírito. Por quê? Quando a minha mãe, ela passou a ter essa mudança, foi morar na Serra, né? Passamos a construir a nossa família, minha mãe, minha irmã, né? Meu avô, que morava ali, meus tios sempre na volta. Nesse momento, passou um novo tempo para mim também, porque assim, minha mãe passou a ser pregadora de grupo de oração, coordenou grupo de oração, né? Aquele momento que ela teve com Jesus lá atrás, levou ela a fazer essa escolha diária, né? De optar por Deus. Então, ela ia para tudo que era rebanhão, todos os encontros carismáticos, e nos levava junto, né? Levava eu e minha irmã junto com ela. E foi ali que eu comecei a ter a minha experiência com Deus, né? Mais profunda ainda, de conversão, de desejar santidade, de desejar ser melhor para Deus, ser toda de Deus. Foi a partir desse momento. Aline, tão cercada, um testemunho desse,
uma criança já tão cedo, tendo contato com Deus, tendo contato com algo tão próximo, uma oração sendo ouvida, e isso foi ficando no coração, a sua própria mãe como evangelizadora. Poderia algo ter acontecido errado com a Aline depois de tudo isso, depois desse recomeço, depois dessa história com Deus? Como que a depressão entrou no meio dessa história que parecia caminhar tão bem? O que aconteceu para desencadear esse processo? A depressão aconteceu quando, depois desse tempo, né, esses 8 anos, foram 8 anos que eu digo assim, de graça, né, de presente que Deus deu para nós, né, para minha mãe, para mim, minha irmã. Depois desse tempo, o câncer voltou, né? A minha mãe, ela teve metástases no pulmão, metástases do câncer de mama, né? E aí, nesse tempo, nossa, foi um tempo de muito sofrimento mesmo, porque tudo aquilo que estava dormindo naquela criança, né, daquela menininha lá, despertou, né? Voltou a viver com força dentro de mim. O medo de perder minha mãe, todo o sofrimento acordou. Eu sempre falo, parecia que eu estava num pesadelo, uma tempestade. Quando a minha mãe me contou que o câncer tinha voltado. Porque nesse tempo eu trilhei uma amizade linda com ela, de intimidade, né? Não tinha nada que eu fazia que eu não contava para minha mãe. Tudo. As coisas mais simples, até os meninos que eu gostava, coisas simples, tudo. Passei a ser amiga da minha mãe. Por isso eu amadureci também, um pouquinho antes, né? Trabalhava com ela, estava sempre sendo o braço direito dela. Então, nesse tempo, foi tempo de intimidade maior com a minha mãe e de surpresa pela doença que retornou. Aí eu já estava com 14 anos, quando voltou o câncer. E aí passou a ser bem difícil, porque eu olhava para ela e quando minhas tias me contaram delicadamente, né, que era irreversível, a notícia mais difícil que eu ouvi na minha vida foi essa. Não tem mais volta, assim. Para a medicina, a sua mãe tem 6 meses de vida. Ali foi uma sentença, porque eu olhava minha mãe, às vezes ela dormia, né, com aquele tubão de oxigênio do lado, e eu chorava, e eu não podia falar para ela, porque assim, como ela era minha melhor amiga, ela era aquela que sabia de tudo de mim, como que eu não vou falar para ela o que eu estou sentindo? E ela me perguntava, filha, como é que tu tá? O que tá sentindo? Eu não podia dizer, porque eu ia fazer ela sofrer mais, né? Se eu chorasse para ela. Naqueles momentos eu me segurava, chorava vendo ela dormir. Quando ela dormia era a hora que eu fazia carinho, que eu chorava. Então assim, era o meu tesouro aos pouquinhos sendo arrancado de mim. Essa era a sensação que eu tinha. O meu amor maior ali naquele momento era a minha mãe, era o meu tudo, era o meu chão, aos pouquinhos sendo apagado. Igual uma velhinha mesmo, porque ela foi ficando muito fraca, né? Falta de ar é Aline, é uma pergunta muito forte que eu vou fazer. Sim. Mas que é uma realidade na vida de tantas pessoas que passam por momentos de sofrimento que não dá para explicar. A Aline, com 14 anos, vendo a mãe voltar ao quadro clínico de antes, toda a volta, e quem já teve familiar com câncer sabe o quão agressivo é essa doença. Você teve raiva de Deus, Aline? Não tive raiva de Deus. Sabe por quê? Porque a minha mãe nunca teve raiva de Deus. Então, ela sempre louvava e agradecia a Deus. Ela sempre falava assim, não reclamem, não se revoltem, mas agradeçam, porque se Deus permitiu, Ele sabe por quê. Então, eu via Deus como aquele que tinha o controle de todas as coisas, como aquele que via a dor que ninguém via, aquele que via a dor que eu não podia partilhar com ela, por exemplo, na frente dela, mas que eu dividia com ele escondido, né? Os meus momentos. Você era uma adolescente, né, Aline? Sim. E a sua mãe já era mais adulta. Essa descarga emocional desembocou numa depressão e aí a Aline começou a sentir as consequências disso. Essa solidão, ela deixava mesmo você... Qual foi? A Aline estava bem e depois as reações da Aline. Você, o que a Aline começou a fazer de diferente
que dava sinais de depressão. Sim. Quando ela foi a óbito, né? Ela faleceu. Aí, depois de 6 meses, mais ou menos, que ela faleceu, eu comecei a me sentir no buraco mesmo, né? Porque onde eu morava, como eu morava com ela, e como eu falei, ela era esse tudo que nos envolvia, sentia falta da presença, do cheiro, do abraço, da comida. O que é mãe, né? A gente sabe o que significa mãe para nós, né? Então, aquilo começou a causar em mim grande desespero. Então, espera um pouquinho, Aline. Espera um pouquinho, porque você que está nos acompanhando agora, talvez você também possa estar assim como a Aline. Depois desse momento de perda de alguém tão querido. No caso da Aline, ela perdeu a mãe com 14 anos de idade por conta do câncer. E a saudade bate, e talvez você ligou agora à televisão querendo alguma resposta. Olha, quero dar um conselho para você. Fica aí. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Porque pode ser que Deus ainda queira falar muito. E Ele quer falar muito no seu coração. Tá certo? Porque quando nós estamos com Deus, Deus surpreende a gente. Mesmo quando a dor parece tão grande. Tá certo? Fica aí, nós vamos cantando. Daqui a pouquinho nós voltamos. Tá em som maior aí? Então vamos cantar assim. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode impor limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor, lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no teu Senhor, recorra ao teu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abre o coração, e abra o seu coração. Volta, irmão, volta pro teu Senhor e se abra a